tema da palavra de hoje é a queda e a redenção. Quero falar um pouco a respeito desse assunto, porque a Bíblia mostra que logo após a queda do homem, Deus começa então um processo de restauração. Deus começa um plano para restaurar o homem que estava caído. Então o processo da redenção começou imediatamente depois da queda do homem. A gente percebe que lá em Gênesis, no capítulo 3, já vem a primeira profecia no versículo 15, falando a respeito da redenção, do resgate da humanidade. O homem que se dobra diante do pecado lá no Éden. Agora Deus passa a fazer um plano para colocar de pé novamente o homem e restituir aquilo que o homem havia perdido. Quando o homem pecou, quando Adão pecou, Adão deu uma autorização para que Satanás governasse a terra. E nós sabemos que nós vivemos num mundo caído, mas nós também sabemos que nós, a igreja, nós temos o poder de Deus para desfazer as obras do diabo. Porque nós estamos nessa terra, nós estamos aqui nessa terra, nós, a igreja, estamos aqui para desfazer, para destruir as obras do Senhor, as obras do diabo, porque nós estamos aqui no nome do Senhor. Quando nós oramos no nome do Senhor, nós temos poder na oração. Então Deus, ele começa logo depois da queda, imediatamente depois da queda, ele já começa um plano chamado de plano da redenção. Esse plano era um plano de restaurar novamente a humanidade. Esse plano foi sendo revelado ao longo dos tempos, das épocas, dos anos, e muitas vezes os profetas falaram a respeito da redenção. E alguns profetas falaram que no tempo que nós estamos vivendo hoje, que é o tempo da graça, o tempo da plenitude dos tempos, ou seja, da melhor época da humanidade na terra, os homens teriam o seu coração trocado, o coração de pedra seria trocado por um coração de carne. O que a Bíblia está dizendo ali é que aquele coração duro, aquele coração endurecido por causa do pecado, ele seria quebrantado, ele seria quebrado, seria dado um coração sensível, um coração que se compadece, um coração que adora, um coração que se relaciona com Deus. E nesse momento, nós, a igreja, nós temos o privilégio de viver o que a Bíblia chama de a plenitude dos tempos, eu e você. Por isso, nós hoje temos total condições de dar uma resposta ao chamado de Deus para as nossas vidas. Deus, ele quer usar você nessa terra. Ele decidiu salvar você, mas além de salvar você, ele ainda te deu o privilégio, a você e a mim, de sermos usados nessa terra como filhos de Deus, de sermos uma bênção aqui. E isso não é por acaso, é porque Deus, além de nos dar a salvação, ele também quer nos dar um grande galardão quando chegarmos no céu. Então hoje eu quero falar desse assunto, quero falar da queda que aconteceu lá no Éden, mas eu também quero falar do processo da redenção. O processo da redenção que começou também no Éden. Porém, eu quero mostrar para você que Adão, ele caiu no Éden. A palavra Éden significa delícias. Então Adão caiu no jardim, o homem caiu no jardim, chamado jardim de delícias, porque a Bíblia diz que naquele jardim havia toda sorte de plantas, de frutas, que eram deliciosas. Aqui em Gênesis, no capítulo 2, no verso 7 e 8, Gênesis 2, 7 e 8, diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele um homem que havia formado. Foi no jardim do Éden, foi no jardim que o homem foi tentado e caiu. Mas também foi no jardim, o jardim do Getsêmani, que começou às 24 horas, o plano de Deus para resgatar o homem. Ali começa, na verdade, o processo de Deus para resgatar o homem. Aqui em Mateus, no capítulo 26, 36, diz: em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui,
enquanto eu vou ali orar. O processo da queda do homem começou no jardim. Foi quando Adão estava no jardim de delícias, no jardim onde tinha muitas frutas, muitas coisas bonitas, um lugar maravilhoso, cheio de vida. O homem foi tentado ali e caiu. Mas Jesus, então, logo depois da ceia, ele pega os seus discípulos e ele também vai para o jardim. E ali no jardim do Getsêmani, Jesus, naquele momento ali, angustiado, ele vai para aquele lugar, e ele no jardim do Getsêmani, ele começa o processo de resgate da humanidade. Quando eu digo começa o processo, é o processo final, porque o processo de resgate, na verdade, começou lá no Éden ainda, quando o homem caiu. Mas ali o processo final do resgate da humanidade, da redenção, o ato final, quando Jesus ia pisar na cabeça da serpente, também isso começa no jardim. Foi no jardim que o homem foi derrotado, mas foi no jardim que começa o processo, onde Deus iria novamente trazer para si a humanidade, resgatar a humanidade e expiar todo o pecado. Aqui em Gênesis, no versículo 9 diz, capítulo 2, verso 9, do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então aqui está falando que haviam árvores agradáveis à vista e boas para alimento. Foi nesse contexto que o homem caiu, foi nesse contexto que Adão caiu. Foi no jardim de delícias, porque Éden significa delícia. Foi no jardim de delícias que o homem caiu, ele foi tentado e caiu. Mas foi num jardim, olha aí, Mateus capítulo 26, verso 36, no jardim do Getsêmani. Veja, em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. O Éden significa delícias, mas o Getsêmani significa prensa de óleo. Adão estava num lugar fantástico, que a Bíblia diz que as frutas eram bonitas e boas para comer. Jesus estava no Getsêmani. Jesus estava no lugar que traduzido significa prensa de óleo. Aquele lugar, o Getsêmani, fica de frente ao Monte das Oliveiras. E ali tinha muitas oliveiras que eram prensadas. Ali tinha prensa de óleo. E naquele dia, Jesus seria prensado. Jesus seria ali naquele dia esmagado. Naquele mesmo dia que Jesus subiu ali para o Getsêmani, para o jardim do Getsêmani, Jesus seria chicoteado. O seu corpo seria dilacerado. Ia ficar cheio de feridas, o seu sangue seria derramado. Por isso foi no jardim que o homem caiu, mas também foi no jardim que começa o processo final do resgate da humanidade. O sofrimento de Jesus foi muito grande naquele dia. A Bíblia fala do sofrimento de Jesus. No jardim do Éden, o homem caiu. No Getsêmani, no jardim do Getsêmani, começa o ato final da restituição, da restauração, da filiação da humanidade novamente. No Éden, o homem estava nu, mas teve que se vestir por causa do pecado. No Getsêmani, Jesus estava com uma túnica, mas ficou nu na cruz para tirar a nossa vergonha. Você vê que acontece algo no jardim do Éden e acontece outra coisa semelhante também no Getsêmani. No Éden, o homem estava nu, é o que a Bíblia diz, porque ele não tinha vergonha. Mas quando o pecado entrou, imediatamente o homem percebeu a sua nudez. E ele teve medo e teve vergonha. Mas Jesus, quando estava no Getsêmani, no jardim do Getsêmani, Jesus estava com a sua túnica. Mas logo depois de sair do Getsêmani, quando estava ali, perto da cruz, para ser crucificado, a palavra diz que a sua túnica foi arrancada e todas as suas vergonhas foram mostradas. Aqui no Gênesis, no versículo 7 diz, abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. O texto mostra que Adão
logo depois do pecado, ele olha para si, ele olha para sua mulher, e eles percebem que estavam nus. Eles ficam com vergonha. E a palavra diz que eles correram para coser folha de figueira e se tampar. É interessante esse texto, porque logo depois a Bíblia diz que Deus veio e não aceitou aquela cobertura. O homem está coberto por folhas de figueira. E a palavra diz que ali, Deus os cobriu com pele de animais. Deus os cobriu com pele de animais. Pela primeira vez, o sangue foi derramado. Muito provavelmente, aquele animal era um cordeiro, porque Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O homem, muitas vezes, ele tenta cobrir o seu pecado, de muitas formas. Ele tenta cobrir o seu pecado compensando algo ruim que ele fez, com alguma coisa boa que ele possa fazer. Os homens na terra, eles não têm consciência da morte de Cristo. O ímpio não tem consciência. Mas muitas vezes, quando ele comete um pecado, que ele entende que é grave, em algum momento ele vai tentar compensar esse pecado fazendo boas obras. Foi o que Adão e Eva tentaram fazer. Eles tentaram cobrir o seu pecado, fazendo algo que eles acreditavam que poderia compensar o pecado que eles haviam cometido. Mas só há uma maneira de você se livrar do pecado. Só há uma maneira do seu pecado ser apagado. Só há uma maneira de Deus esquecer o seu pecado. É através do sangue. Por esse motivo, você tem que aceitar Jesus como Senhor e Salvador. E você tem que aceitar que o sangue dele veio para apagar todos os seus pecados. O sangue de Jesus é o resgate pela sua vida. Mas o homem, ele tenta sempre cobrir o seu pecado fazendo coisas boas, talvez fazendo uma doação para a igreja, ou até mesmo fazendo uma doação para uma instituição de caridade, ou fazendo alguma coisa que ele entende que é boa, mas isso não passa de uma roupa de figueira, que não tem efeito algum contra o pecado. Quando Deus olhou, ele continuou vendo o pecado. Mas hoje nós, a igreja, nós que recebemos a Jesus, nós estamos cobertos pelo sangue. E quando Deus olha para nós, Ele não pode ver o nosso pecado. Porque o nosso pecado já foi pago e já foi apagado pelo sangue de Jesus. Então no Éden o homem estava nu. Mas ele teve que se vestir por causa do pecado. Já no Getsêmani, Jesus estava vestido. Mas ele ficou nu e ele se expôs por nossa causa. Na cruz, Jesus ficou completamente nu. Jesus ficou completamente nu. E deixa eu te falar uma coisa aqui, meu irmão. Isso que eu vou te falar é algo extremamente importante. Tudo aquilo que você tenta esconder é do diabo, é trevas. É trevas. Nós precisamos estar na luz, porque a Bíblia diz que nós somos filhos da luz. E o que significa? Significa que a nossa vida tem que ter transparência. Não adianta você viver uma vida apenas religiosa, que as pessoas acham que você é crente. Não, seja crente de verdade, porque o crente de verdade não é o que não peca. O crente espiritual não é aquele que não peca, mas o crente espiritual é aquele que está sempre na luz. Quando ele peca, ele vem para a luz. Ele procura o seu pastor, ele procura o seu líder, ele procura o seu discipulador. Então, perceba, Deus, Ele já pagou o preço pelo nosso pecado, entenda isso. E nós precisamos estar na luz. Jesus não teve vergonha de se expor na cruz, por você e por mim. Nós também não podemos ter, quando há necessidade de nós confessarmos o pecado para uma pessoa. Pastor, eu não posso confessar o meu pecado para Deus. Não, pode, você pode confessar o seu pecado para Deus. E você, claro, será perdoado, não tem problema. Você será liberto também. Mas há pecados que é necessário você se expor. Vai haver momentos na sua vida que você vai ter que ficar nu diante do seu pastor, diante do seu líder, diante do seu discipulador, porque isso vai ser bom para você. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. O crente que não se expõe, ele é exposto. Então é melhor você ir confessar o pecado e falar, olha, eu fiz isso, ou eu estou com esse problema, ou eu estou cometendo esse pecado, eu não estou tendo controle sobre isso, me ajuda, olha, ore por mim. Do que em algum momento isso ser exposto para a sua vergonha. É melhor você
tomar a decisão de vir para a luz, para que você não seja exposto. Então Jesus, ele tinha uma túnica, e era uma túnica bonita, cara, mas ele se despiu daquela túnica. Adão estava nu e teve que se vestir por causa do pecado. Mas Jesus estava vestido e teve que ficar nu por causa do nosso pecado. Por causa do pecado de Adão, por causa do meu pecado, por causa do seu pecado. Veja como há semelhanças entre o Éden e o Getsêmani. Nada está ali por acaso. No mesmo lugar, no jardim onde o homem caiu, também foi no jardim que o último ato do processo da redenção também acontece. A nudez, ela fala de vergonha, mas você que está me ouvindo nessa manhã, ou você que vai me ouvir em algum momento, que vai ouvir essa palavra em algum momento da sua vida, se há algo na sua vida que não está de acordo com a palavra de Deus, então vá para a luz, então confesse o seu pecado para alguém. Tem pecados que é necessário que você confesse para outra pessoa. A Bíblia diz: confessai uns aos outros para serdes curados. Tem pessoas que precisam ser curadas e não é fisicamente, que eu digo aqui, cura de uma doença, não. Essa cura é a cura da doença, do pecado, que está ali, que está levando a pessoa todos os dias a cometer o mesmo erro, a cometer o mesmo pecado. Se você está passando por isso, então você tem que confessar, você tem que ir para a luz, você tem que mostrar sua nudez para o seu discipulador, para o seu líder, para o seu pastor. Nós precisamos estar na luz. Jesus, ele ficou completamente nu. E essa é a mensagem para nós. No Éden, Adão se escondeu de Deus, porque teve medo, por ter feito a sua vontade própria. No Getsêmani, Jesus se apresentou a Deus em oração e disse: faça em mim a sua vontade. Aqui em Gênesis, no capítulo 3, no verso 8 a 10, diz: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que estava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem, e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Agora, olha o que aconteceu lá no Getsêmani. Mateus capítulo 26, versículo 39. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Sabe qual é a diferença do primeiro Adão para o último Adão? É que o primeiro Adão, ele fez a sua própria vontade, os seus próprios desejos. Ele não esteve alinhado com aquilo que Deus disse para ele. Mas o último Adão, que é Cristo, ele não fez a sua própria vontade, mas a si mesmo ele se entregou. Ele orou, ele falou: Senhor, se pode, passe de mim esse cálice. Você tem ideia o que é isso? Ali mostra a completa obediência de Cristo ao Pai. Esse foi o motivo pelo qual nós fomos resgatados, porque Cristo decidiu obedecer ao que o Pai havia dito a Ele. Preste atenção, meu irmão, nem sempre nós vamos poder fazer aquilo que nós queremos fazer, nem sempre nós vamos fazer aquilo que dá vontade de fazer. Nós não podemos ser guiados pelos desejos da nossa carne. É lindo quando Jesus diz: todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. A palavra diz que o momento que Jesus esteve lá no Getsêmani, o livro de Lucas, no capítulo 22, relata isso. A palavra diz que Jesus ficou extremamente angustiado. Extremamente angustiado. Agora, é simples talvez a gente pensar nesse texto. Mas olha só, você pode pensar: mas Jesus, o próprio Deus, ele ficou angustiado? Sim. Quantas angústias a humanidade tem vivido hoje? Jesus já levou suas angústias lá no Getsêmani, lá na cruz. Mas o mundo é um mundo de angústias.
O mundo é um mundo de pessoas depressivas. Quantas pessoas têm tido tantos problemas psicológicos nos dias de hoje? Quantas pessoas estão tão angustiadas? Quantas pessoas estão tão ansiosas? Jesus, ele orou, falou: Senhor, se for possível, passe de mim esse cálice. Sabe por que Jesus orou isso, meu irmão? Porque ali ele ia receber o peso do pecado da humanidade. Olha, o peso do pecado, Deus não sabia o que era isso. Ele não sabia. Mas o próprio Deus ia receber ali o peso do pecado, a punição e tantas outras coisas que viria por causa do peso do pecado, o abandono que era necessário, porque a palavra diz que Deus o abandonou na cruz. Na cruz Cristo ele foi abandonado. Mas talvez você pense, por que Deus fez isso com ele? Porque o Pai o abandonou na cruz? Porque era necessário. Jesus, quando esteve na cruz, ele representava a humanidade caída e separada de Deus. Por um instante, o Pai se separou do Filho, por causa do nosso pecado. A palavra de Deus diz lá em Isaías 59, no verso 2, que os nossos pecados e as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então o meu pecado, o seu pecado, estava sobre Jesus, estava sobre os ombros de Jesus, e isso pesou muito. E naquele momento, não só doeu as chicotadas que Jesus tomou, não só doeu os cravos nas mãos de Jesus e nos pés de Jesus, mas principalmente a dor da separação. Por um momento, Jesus ele ora e diz: Senhor, Senhor, por que me desamparastes? Deus teve que se afastar do Filho, por causa do meu pecado e do seu pecado. Nada do que foi feito na cruz foi por acaso, meu irmão. Mas no mesmo lugar, no jardim onde um homem caiu, foi também no jardim que começa o ato final do processo da nossa redenção. Lucas capítulo 22, verso 37 diz: E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Irmão, seria terrível ali para Jesus. Ele sabia, ele estava angustiado porque ele sabia o peso de carregar os nossos pecados. Ele sabia como seria difícil o abandono na cruz, a separação, a dor de suportar a ira de Deus. É por esse motivo que você hoje não precisa mais ficar se autocondenando quando você peca. Sabe por quê? Porque a ira de Deus veio sobre Jesus, a punição veio sobre Jesus. Apenas, meu irmão, esteja na luz e colha as consequências boas de andar na luz e não nas trevas. Não faça como Adão, que pecou e tentou compensar o seu pecado com folha de figueira. Eu te digo, não confeccione roupas de figueira para você. Seja transparente e esteja na luz. No Éden, o homem foi amaldiçoado e com o suor do seu rosto, isto é, com sofrimento, com dor, ele iria comer. O homem foi amaldiçoado lá no Éden. E Deus disse: com o suor do teu rosto você vai comer. O suor do rosto fala de uma maldição que veio sobre a terra. Porque imagina, tudo estava perfeito na criação, até que o pecado veio. Tudo estava perfeito ali. Olha, Gênesis capítulo 3, versículo 17 a 19. Diz: E a Adão disse: visto que atendeste a voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. No suor do teu rosto comerás o teu pão. Então perceba que aqui tem uma maldição para Adão, que ele ia comer do suor do rosto, que ele teria labor, sofrimento, para tirar da terra o seu sustento. Isso foi uma maldição. A maldição não foi o trabalho em si, porque antes da queda o homem já trabalhava.
O homem tinha a responsabilidade de cuidar do jardim. O homem tinha a responsabilidade de lavrar a terra. Mas isso era feito sem labor, sem sofrimento. Mas a partir do momento em que o homem caiu, o homem então recebeu uma maldição da parte de Deus, que ele iria comer, mas com sofrimento, com dor, é através do suor do seu rosto. Mas lá no Getsêmani, Lucas capítulo 22, versículo 44 diz assim: e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue, caindo sobre a terra. Lá no jardim do Éden, no jardim de delícias, veio uma maldição sobre o homem, de que ele ia comer com o suor do seu rosto, com muito labor, com muito trabalho, com muito sofrimento, com muita dor. Mas quando Jesus estava lá no jardim do Getsêmani, a Bíblia diz que o próprio Jesus, ele suou. E aquele suor se transforma em gotas de sangue e cai sobre a terra. O que mostra que Jesus já estava levando a nossa maldição. A obra da cruz, meu irmão, ela foi completa. Lá no Getsêmani, Jesus suou gotas de sangue. Quando ele foi para a cruz, ele levou as nossas maldições. Isso mostra que Jesus já levou a sua maldição. Você não é mais uma pessoa amaldiçoada. Pastor, mas eu não sou uma pessoa amaldiçoada. Não, você não é. Não pode ser uma pessoa mais amaldiçoada. Ainda que qualquer pessoa tente te amaldiçoar, isso não é possível. Porque você já está debaixo da bênção. Eu quero pedir que você abra sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 4, no versículo 1. Nós vamos ler até o verso 11. Hebreus capítulo 4, verso 1. Eu quero pedir que você acompanhe comigo. Hebreus capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 1 em diante. Diz assim: temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se Deus com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Conforme Deus tem dito, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Preste atenção. Havia uma maldição que foi lançada sobre o homem lá no Éden, que ele conseguiria comer sim, mas com muito labor. Ele teria que suar para isso, haveria dor, haveria sofrimento. Mas aqui em Hebreus está falando que aqueles que creem, aqueles que têm fé, eles entram no descanso de Deus. Porém, a Bíblia se refere no texto aqui ao povo que estava no deserto, que não creu. Quando você não crê, tudo que vai acontecer com você é labor, é dor, é sofrimento. Porque o que vai acontecer é que você vai conseguir alimento através do suor do seu rosto. Mas pela fé, eu e você podemos entrar no descanso de Deus, porque Jesus já levou essa maldição. Aqui no versículo 4 diz assim: porque em certo lugar assim disse, no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrar alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas obras. Aqui está falando que as boas obras foram anunciadas a algumas pessoas anteriormente, mas eles não creram, por isso não entraram no descanso. Olha o verso 7. De novo determina certo dia, hoje, falando por Davi muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras.
como Deus das suas. Agora preste atenção no verso 11. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso. O único momento no Novo Testamento que a Bíblia diz que você tem que se esforçar, é se esforçar para entrar no descanso. Preste atenção, meu irmão. Talvez você se converteu a Jesus, você não teve grandes mudanças na sua vida, e você sofre. Você percebe que tudo na sua vida é muito difícil. Deixa eu te falar uma coisa, está faltando fé. Você precisa crer nessa palavra, nessa promessa. Pela fé você pode tomar posse do descanso de Deus. Porque aquela maldição que veio lá no Éden, no jardim do Éden, Jesus já levou lá no jardim do Getsêmani. Porque ele suou gotas de sangue no Getsêmani. O Getsêmani não era um jardim de delícias, não, era a prensa de óleo. Era ali que Jesus estava angustiado, sabendo que ele carregaria o peso do nosso pecado, que ele estaria separado. Mas o momento que nós estamos vivendo, esse período da graça, que a Bíblia chama da plenitude dos tempos, nós podemos andar no descanso de Deus. Para isso, é necessário que você tenha fé, é necessário que você creia nas promessas de Deus para nós. Há um descanso de Deus para você que você não tenha que suar. Por causa da queda de Adão, a terra foi amaldiçoada a produzir espinhos e abrolhos. Mas na cruz, Jesus levou essa maldição ao ser coroado com uma coroa de espinhos. Gênesis capítulo 3, verso 18. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Então aqui está dizendo que a terra, veio uma maldição sobre a terra, que a terra ia produzir espinhos. Espinhos fala de quê? De dor, de sofrimento. Essa foi a maldição que veio por causa do pecado. Mas quando Jesus estava indo para a cruz, colocar uma coroa de espinhos sobre ele. O que mostra que Jesus já levou a maldição. Olha só, Mateus capítulo 27, verso 29. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço. E ajoelhando-se diante dele, o escarneciam dizendo: Salve, Rei dos Judeus. Salve o Rei dos Judeus. Aqui fala que uma coroa de espinhos foi colocada na cabeça de Jesus. Porque Jesus, quando ele estava no Getsêmani, ele atraiu a maldição para ele. A palavra diz que na cruz, Jesus se tornou maldição no meu lugar e no seu lugar. Então ali no Éden, há uma maldição sobre a terra, que a terra iria produzir espinhos. Mas quando Jesus estava saindo para carregar a cruz, ele foi coroado, não com uma coroa de ouro ou diamantes, ou de pedras preciosas, mas com uma coroa de espinhos. E ali Jesus leva a nossa maldição. Jesus já levou todas as suas maldições. Aqui em Gálatas capítulo 3, versículo 13, diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Então está dizendo que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Pastor, que maldição é essa? A Bíblia fala de mais de 600 mandamentos da lei. E qualquer pessoa que quebrasse os mandamentos da lei, ele era passivo de punição. Haviam muitas punições, e graves punições, até mesmo morte. Muitas coisas, muitas punições da lei. Mas aqui está falando o seguinte: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Então, Jesus, Ele nos resgatou da maldição da lei. Jesus, Ele nos resgatou da maldição do Éden, da maldição do suor do rosto, da maldição do espinho, da maldição da nudez. Tudo isso Ele nos resgatou, olha só, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Olha só,
Cristo já te resgatou da maldição do pecado. Cristo te resgatou da maldição hereditária. Pastor, existe uma maldição hereditária na minha família, pastor. Na minha família, todo mundo que casa se separa. Pode ser que existam demônios atuando na sua família. Pode ser que o seu caso seja um demônio de bebida alcoólica. As pessoas viram alcoólatras na sua família. Mas Jesus já levou essa maldição na cruz, meu irmão. Quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, quando você se submete a Ele, quando você aceita, recebe Jesus, você está submerso, você foi batizado nele. Ser batizado em Cristo é estar dentro de Cristo. E uma vez que você está dentro de Cristo, não existe maldição. A maldição foi quebrada. Porque a palavra diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Você é nova criatura. A maldição hereditária não pode te atingir. A maldição do pecado não pode te atingir. Porque Cristo já levou a maldição da lei. Preste atenção. Você não pode mais ser amaldiçoado. Jesus já levou a maldição da pobreza, do pecado, as enfermidades. Você agora é livre. Você agora é nova criatura. O ponto é, se você está em Cristo, se você foi batizado em Cristo. Quando eu digo batizado em Cristo, eu não estou falando do batismo das águas. Ok? Eu estou falando de estar em Cristo, de receber Jesus e falar, eu sou de Jesus, eu pertenço a Jesus, eu sou dele. Porque isso é que é ser batizado em Cristo, é estar dentro dele. E uma vez que eu estou dentro dele, não pode haver mais maldição, porque eu estou protegido. Você agora não precisa mais acreditar que a maldição hereditária que talvez exista na sua família vai te alcançar, porque ela foi quebrada no momento que você aceitou Jesus. Você está agora sob efeito do projeto de Deus, do plano de Deus, do sangue de Jesus. Você agora é um representante, você pode agir na terra no nome de Jesus. Esse é o poder que nós temos, esse é o poder que a igreja tem. É isso que se chama a plenitude dos tempos. Irmãos, desde que o homem caiu, o plano de Deus vem sendo revelado de geração a geração. O plano de Deus vem sendo revelado no Antigo Testamento. Os profetas, os homens de Deus falavam a respeito da plenitude dos tempos que nós estamos vivendo, do período da graça. Os profetas falavam, e eles profetizavam, e eles tinham visões, e as coisas iam acontecendo, e veio os patriarcas, depois veio os profetas, os reis, os grandes homens da Bíblia, até chegar o tempo que nós estamos vivendo agora, onde não há mais maldição, onde a nossa maldição já foi levada. Apenas creia nisso. Nós estamos vivendo o maior tempo, o melhor tempo que a humanidade já viveu. Porque nós estamos vivendo no tempo da graça, onde nós recebemos as bênçãos de Deus mesmo sem merecer nenhuma delas. Como o nosso Deus é poderoso e é maravilhoso. Deixa eu te falar uma coisa, não há maldição sobre você. Pastor, o que eu estou vivendo aqui agora é uma maldição. Pastor, não é. Se você está em Cristo, não é. Não é, porque você está em Cristo, não pode ser maldição. Não é. Eu não digo que não possa acontecer coisas ruins. Coisas ruins acontecem. O mal pode acontecer. Mas as coisas ruins acontecem por causa de um mundo caído que nós estamos vivendo. Coisas ruins acontecem porque nós temos uma carne também deteriorada, caída. Coisas ruins acontecem porque o diabo ainda age nesse mundo. Mas não é por causa de uma maldição do seu pecado. Não é por causa disso, de uma maldição que veio na sua família. De um trabalho de macumbaria que foi feito contra você. Porque nenhum trabalho de macumbaria tem efeito contra o sangue de Jesus. Nenhum. Então eu te digo, você não está mais debaixo de maldição. Você está debaixo da bênção. Se você está me ouvindo agora e você está perto de alguém, diga para ele, você está debaixo da bênção. Não mais debaixo da maldição. Aqui em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18. 2 Coríntios capítulo 5, verso 18 e 19 diz: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação.
Deixa eu te falar uma coisa. Essa semana, Jesus levou um irmão nosso, o Rony, como eu disse aqui no começo. Mas porque o Rony hoje está com o Senhor, amém? Mas nós ficamos aqui. Eu fiquei imaginando, o Rony chegando no céu. Eu fiquei pensando, será que quando ele chegou no céu, ele pensou em nós aqui? Será que ele falou alguma coisa? Como, por exemplo, quem está lá, os meus irmãos lá da igreja Orvalho, não sabe como o céu é maravilhoso, eles não têm nem ideia de como é o céu. Será que ele pensou isso? Eu fico pensando a respeito disso. Mas o fato é que hoje o Rony, ele mora numa morada, num tabernáculo eterno, não um tabernáculo terreno, como o corpo que nós temos aqui. O corpo que o Rony tem hoje, ele é espiritual, não tem doença mais, como teve o coronavírus aqui. Mas o fato é que nós estamos aqui, nós ficamos. E nós ficamos com um propósito: reconciliar o mundo caído com Deus. Esse é o propósito pelo qual nós ainda estamos aqui. Deus tem um plano para cumprir através de você. Caso contrário, Ele poderia nos levar. Mas Ele tem um plano para cumprir através de você e de mim aqui ainda. Passou quanto tempo vai durar? Não sei. Talvez 1 ano, 1 mês, 10 anos, 20, 50. Não sei. Talvez Jesus volta amanhã, hoje, daqui 10 anos ou 20. Ou talvez Jesus volte para alguém, como aconteceu com o Rony. O ponto é, o Rony estava salvo. Não há mais dor, não há mais sofrimento. Mas nós estamos aqui. E a Bíblia diz, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou o ministério, a palavra da reconciliação. Preste atenção. Deus confiou a você, a mim, o grande chamado de reconciliar um mundo caído, um mundo pecador com um Deus que é santo. Nós somos essa ponte. Pastor, mas a ponte não é Cristo? Sim, mas você é Cristo. Você está representando Cristo. Você é o corpo de Cristo. Por isso nós estamos aqui trabalhando para reconciliar o mundo caído com Deus, que é santo. Da mesma forma que Jesus veio, Ele fez essa ponte. Agora Ele nos entregou esse ministério de também fazermos a ponte entre o mundo caído, entre os pecadores com o Deus santo. E como é que nós fazemos isso? É pregando a palavra da santificação, é pregando a palavra da fé, é pregando o evangelho, as boas novas. É assim que nós cumprimos o que está escrito aqui em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, que Deus nos confiou. A quem Deus confiou a palavra da reconciliação? A igreja poderosa dele. A igreja tem poder. Deixa eu te falar uma coisa, você que está me assistindo, você tem poder. Quando você ora no nome de Jesus, porque você faz parte da instituição mais poderosa da terra e que existe há mais tempo. Meu irmão, a igreja do Senhor já foi perseguida de diversas maneiras. Diversas maneiras a igreja do Senhor já foi perseguida, desde que ela passou a existir. Mesmo quando ela era ainda um grupo de irmãos pequenos, lá no começo, lá em Atos, a igreja foi duramente perseguida, e vem sendo perseguida ao longo de 2000 anos. Ao longo de 2000 anos, nós temos visto a igreja ser perseguida, mas ela continua existindo, e cada dia mais gloriosa e poderosa. Cada vez mais forte, cada vez mais adeptos, mais pessoas se convertendo, mais pessoas nascendo de novo. E nós estamos nos tornando poderosos, porque somos a igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro. A Bíblia diz que nós fomos regenerados. 1 Pedro capítulo 1, verso 22. Diz assim, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Na prática,
O que acontece quando nós somos regenerados? Porque a regeneração, meu irmão, é um ato da parte de Deus que acontece em algum momento da vida de alguém, quando ela aceita Jesus. Quando nós somos regenerados, porque a palavra regenerado é gerado de novo. Lá em João, no capítulo 3, Jesus fala sobre isso no versículo 3. Ele fala que Nicodemos tinha que ser regenerado, que Nicodemos tinha que nascer de novo. Então, ser regenerado é nascer de novo. Aqui está dizendo que nós somos regenerados, não de uma semente corruptível, mas de uma semente incorruptível, do Espírito Santo que está em nós. E quando nós somos regenerados, nós passamos a ter um coração mais sensível, assim como foi profetizado pelos profetas do Antigo Testamento, que seria trocado um coração de pedra. Você acha que é literal um coração de pedra? Não, mas o coração de pedra é um coração insensível, é um coração duro, é um coração que não se compadece. Era esse o coração que as pessoas tinham lá no Antigo Testamento, e esse é o coração que o ímpio tem. Mas quando nós somos regenerados, o nosso coração de pedra, duro, insensível, ele é trocado por um coração de carne, um coração sensível, um coração amoroso. Quando nós somos regenerados, o nosso padrão de conduta muda. Nós passamos a dar frutos, segundo o que a Bíblia diz. Nós temos certeza dos pecados perdoados, nós temos desejo de orar. Isso é nascer de novo, isso é ser regenerado. Pastor, como eu sei que eu fui regenerado? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem desejo de orar? Você tem desejo de estar aos pés do Senhor? O seu coração é um coração sensível? Você tem certeza que os seus pecados foram perdoados? Responda essas perguntas, você saberá se foi regenerado ou não. E por último, eu quero falar do último ponto que está aqui em João capítulo 1, verso 12, que diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Além de nos salvar, meu irmão, além de nos resgatar, porque Cristo, Ele nos resgatou. Nós éramos escravos do pecado, mas Cristo foi lá, pagou o preço e nos resgatou. O plano da redenção poderia ter sido feito sem, no entanto, Deus nos fazer parte da sua família. Nós poderíamos ter sido redimidos apenas para morar no céu como criação de Deus, como criaturas de Deus. No céu há muitas criaturas de Deus, muitas. Os anjos, a Bíblia fala de muitos seres espirituais que existem no céu, querubins, serafins, anjos, arcanjos. A Bíblia fala de muitos seres espirituais lá no céu. Deus poderia ter simplesmente nos resgatado e nos levado para o céu. Mas o que está escrito aqui é: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos família, filhos de Deus. Nós não só fomos resgatados, mas hoje nós somos a família de Deus. Por quê, pastor? Porque ser família fala de intimidade. Ser família fala de ter o mesmo sangue, de compartilhar das mesmas ideias. Nós somos a família de Deus, isso é uma honra gigante. Você não é qualquer pessoa, você é a igreja. A igreja vai ocupar o lugar de maior posição no céu. Você não tem ideia disso, mas é isso que vai acontecer. Nós somos a família de Deus, além de tudo que Ele fez, de nos reconciliar, de nos resgatar, de nos justificar. Ele também nos fez parte da sua família. Olha só, Gálatas capítulo 3, versículo 26 e 27. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Então você crê? Você é parte da família. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo. O que é isso, ser batizado em Cristo? Não é o batismo das águas, não. Você que recebeu Jesus, que está dentro de Jesus, que está submerso em Jesus. É isso que o texto está dizendo. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestis. Você está revestido de Cristo. Então eu te digo, você faz parte da família de Deus. Por que nós somos parte da família de Deus? Porque isso fala de comunhão.
A filiação fala de relacionamento. Quando falamos da família, nós falamos de comunhão, estar perto. A igreja é a família de Deus. Você e eu somos filhos, então nós fazemos parte da família de Deus. Nós não somos simplesmente criaturas de Deus, o que já seria muito bom ser criatura de Deus. Já seria bom, estaríamos com o Senhor, assim como os anjos estão. Mas nós somos filhos de Deus, mas nós somos a família de Deus. É isso que está escrito. Eu quero deixar essa palavra para você nessa manhã. E eu quero concluir o texto que está aqui em Romanos capítulo 8, do verso 14 a 17, que diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. E o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus. Somos herdeiros e herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Eu te digo, você é filho, então tenha um relacionamento com o Pai.